aqui nesse espaço, a gente discutindo hoje alcance e desafios da filantropia familiar, redução das desigualdades. Para tocar essa conversa aqui com nós, gostaria de convidar para a conversa a Inês Laffer, Instituto Betty Apau Laffer, também presidente do Conselho de Governança do GIF, que vai mediar a conversa. E para estar junto com a gente aqui também, a Beatriz Bracher, do Instituto Galo da Manhã. A Bianca Santana, na Casa Sueli Carneiro. O Juliano Salgado, do Instituto Terra. E o Luciano Cerqueira, da Samambaia Filantropias. Então, bom dia. Vamos que vamos. Inês? Bom dia. É um prazer estar aqui. Hoje eu consegui entrar nessa sala, porque quem esteve no congresso sabe que as salas aqui de baixo estavam super concorridas e hoje precisei estar na mesa para conseguir entrar numa das salas paralelas. Mas é o seguinte, é um prazer estar aqui nessa mesa no último dia de congresso. A ideia dessa composição de mesa é mostrar um pouco a diversidade do que é que as famílias podem fazer pelo investimento social. Então, a gente está trazendo Juliano Salgado ali na ponta da mesa, contando sobre o Instituto Terra, que é uma organização familiar que trabalha no território que era da família e que tem uma capacidade de mobilização também grande e de comunicação. O Luciano, do Samambaia Filantropia, que abriga o Instituto República, em Cuba, faz parte do guarda-chuva da Samambaia, que trabalha com qualidade de pessoas no serviço público, que trabalha com um tema, trabalha com reforma tributária, que é um tema mega complexo e onde a gente vê a injustiça do sistema tributário, do sistema de impostos. Então, acho que é muito interessante, também é um tema espinhoso que uma família resolve entrar. E também trabalham com liberdade de expressão, que a gente viu como foi difícil esse assunto e como tem mobilizado a sociedade, tanto do lado de quem divulga desinformação, quanto como é que você dá voz para quem está trazendo informação de qualidade. Aí tem a Bianca, representando a Casa Sueli Carneiro, e que eu acho que é um exemplo muito interessante, porque a gente está acostumado em pensar a filantropia com, assim, é recurso, é doação, ou é execução de um atendimento na ponta. Só que aqui a gente tem um legado de uma pessoa como a Sueli Carneiro sendo colocado à disposição da sociedade. Então, eu acho que a gente também tem que olhar, quando a gente pensa na filantropia familiar, os acervos, as coleções, aquilo que as famílias podem deixar a serviço da sociedade. E não sair um pouco da ideia de que é só doação de dinheiro, ou é só execução de alguma atividade com o seu recurso. E a Bia, que acho que tem um dos institutos que eu acho mais legais, assim, que é o Galo da Manhã. E além do Galo, que é uma organização financiadora de projetos e que apoia causas, enfim, que não são das mais comuns de serem apoiadas, que está na chave dos direitos humanos. Acho que a Bia também tem, como pessoa, uma atuação de apoio a causas públicas, de apoio à democracia, acho que muito arrojada também no apoio do ambiente político. Enfim, então, eu acho que vai ser muito legal a gente hoje poder ouvir sobre as experiências de famílias tão diferentes, com contribuições tão diferentes e tão relevantes para o nosso universo aqui da filantropia e do investimento social. Como é que a gente vai funcionar? Então, cada um vai apresentar um pouco da sua estratégia, o que faz, contar um pouco para conhecer, e aí depois a gente passa para perguntas e debates. Eu acho que eu vou começar com a Bianca, pode ser? Eu não sei, eu vi a lista errada ali. Bom dia. Bom, começar agradecendo muito ao GIF, principalmente Cássio e Inês, por esse convite. Uma alegria poder participar e atender esse convite que eu achei bastante inusitado, mas gostei bastante desse desafio. E eu vou ler para tentar cumprir o tempo. Alocação voluntária de recursos privados para fins públicos. Se essa é a definição de filantropia, investimento social privado, com a qual temos acordo, minha avó Polu foi a primeira filantropa que conheci. Voluntariamente,
ela transformou uma área abandonada na frente do prédio da Coab, onde morávamos, em horta medicinal e jardim sempre florido. A vizinhança toda se beneficiava das folhas de cidreira, mentruz, guaco, e semanalmente minha avó, já idosa, capinava, adubava e reorganizava as plantas. Ninguém na vizinhança ficava sem gás, porque ela sempre tinha mais de um botijão cheio que podia se deslocar por aquelas escadas e blocos com pacotes de arroz, feijão, macarrão, latas de sardinha. São muitas as polus, percebidas como objeto de atenção da filantropia, a produzir, com seus recursos financeiros escassos e seus recursos intelectuais, espirituais e emocionais abundantes, investimento social privado para acalmar a fome, a dor, garantir acesso à escola, reduzir desigualdades, dar sustento e fundamento a este país. Antes de conhecer essa definição de filantropia, guardo sobre minha avó e as mulheres negras brasileiras a certeza de que somos produtoras de bem viver, como está escrito no manifesto da Marcha das Mulheres Negras de 2015. Vou ler um trecho. Inspiradas em nossa ancestralidade, somos portadoras de um legado que afirma um novo pacto civilizatório. A sabedoria milenar que herdamos de nossas ancestrais se traduz na concepção do bem viver, que funda e constitui as novas concepções de gestão do coletivo e do individual, da natureza, política, cultura, que estabelecem sentido e valor à nossa existência, calcados na utopia de viver e construir o mundo de todas, todos, para todas, todos. Na condição de protagonistas, oferecemos ao Estado e à sociedade brasileiros nossa experiência como forma de construirmos coletivamente uma outra dinâmica de vida e ação política, que só é possível por meio da superação do racismo, do sexismo e de todas as formas de discriminação, responsáveis pela negação da humanidade de mulheres e homens negros. Inspirado na precariedade e ausência de direitos conformadas pelo machismo e sexismo, uma asfixia social, nas palavras de Sueli Carneiro, combinada com essa liderança comunitária e resistência de mulheres negras, o poeta Arnaldo Xavier escreveu o poema Matriarcado da Miséria. Termo que se propagou como título de artigos acadêmicos e de jornal de Sueli Carneiro, como essa coluna do jornal Correio Brasiliense, publicado no ano 2000. A íntegra desse texto, toda a página desse jornal, com mais 160 edições que contaram com a colaboração da Sueli Carneiro, podem ser encontradas, como a Inês já adiantou, no acervo digital da Sueli, que nós organizamos na Casa Sueli Carneiro. E também está aqui a Ana Letícia, nós trabalhamos juntas lá na Casa Sueli, com uma equipe bem maravilhosa. Este acervo ele foi sonhado pela Priscila Carneiro, sobrinha da Sueli, secretária dela por uma década, que mantinha cada registro em pastas, gaveteiras, armários. A Priscila sabia que a produção intelectual e ativista da Sueli eram de interesse público e que era uma necessidade coletiva ter acesso a essa produção, que certamente inspiraria mais produções e mudanças relevantes. Sueli Carneiro, mesmo antes e depois da Priscila, também fez o possível para preservar atas de reunião do movimento negro, do movimento de mulheres negras, versões de manuscrito, fotografias, panfletos, prática pouco comum neste volume a pessoas e famílias negras, sempre na intenção de que estes recursos privados fossem utilizados para fins públicos. Eu tive acesso à parte importante desses documentos pela primeira vez em 2018, quando eu estava dedicada à pesquisa para a escrita da biografia da Sueli Carneiro, que foi publicada 3 anos depois. Havia muitos papéis com grampos de metal oxidado, tudo dobrado, estragando, né? E parecia muito urgente tratar aquela papelada e organizar num acervo físico, mas também digitalizar e tornar disponível a mais pessoas.
Assim como parecia urgente que a casa onde Sueli viveu por 40 anos, um sobrado geminado no Butantã, estivesse aberto como espaço de memória e também de formação, ativismo, acolhimento. Você já pensou nisso, Sueli? Ela e a filha, Luanda, já haviam pensado e diziam que não sabiam como fazer. E essa foi a semente para a criação da Casa Sueli Carneiro, onde recursos preciosos produzidos e guardados por Sueli ao longo da vida estejam disponíveis ao público e possam ser legado coletivo para enfrentar as desigualdades de uma perspectiva afrocentrada e feminista. O dinheiro do investimento social privado, principalmente da filantropia familiar, diga-se de passagem, tem sido fundamental para que a Casa Sueli Carneiro se concretize. A Associação Casa Sueli Carneiro comprou o imóvel da pessoa física Sueli Carneiro. Quando o único patrimônio material de uma família é a casa, ela não pode, evidentemente, ser doada. Mas, com recursos da filantropia, o imóvel foi comprado e está sendo reformado para que a gente possa, o quanto antes, abrir as portas. E, por pouco mais de um ano, a gente teve uma equipe dedicada a higienizar, organizar, classificar, digitalizar cada documento para que ele esteja disponível na Casa Sueli Carneiro quando for possível, mas que já estão online. Hoje nós temos 2.579 documentos digitalizados disponíveis para as pesquisas de vocês, além dos registros de quase 2.000 livros da Biblioteca Pessoal de Sueli. Desde o início, a gente tem pensado a Casa Sueli Carneiro como tecnologia social replicável. E a gente já tem ouvido, acompanhado intenções de mulheres negras em um espírito parecido no Pará, no Rio Grande do Sul, no Rio de Janeiro. Nosso legado, como eu já mencionei, da marcha de 2015 para um novo pacto civilizatório, só é possível por meio da superação do racismo, do sexismo e de todas as formas de discriminação. E para que isso dê certo, para que a gente possa se beneficiar coletivamente dos recursos que mulheres negras voluntariamente dedicam a fins públicos, sem continuar aprofundando as desigualdades que mantêm essas mesmas mulheres negras na base da pirâmide social brasileira, precisamos, evidentemente, de recursos financeiros em maior volume, de forma constante, permanente, sustentável. Memória e legado de grupos historicamente subjugados precisam ser apoiados pela filantropia tradicional, sem as voltas que muitas vezes são necessárias como justificativa. A redução de desigualdades passa necessariamente por construção de equidade racial, fortalecimento da sociedade civil, por justiça, reparação, fortalecimento da democracia. E nunca é demais lembrar que, enquanto houver racismo, não haverá democracia. Obrigada. Obrigada, Bianca. Super em tempo. Até sobrou tempo. Parabéns. Bom, então eu acho que vou passar aqui para o Juliano. Agora eu vi o meu roteiro e vi a ordem e fiquei... que é com você, Juca. Você também tem apresentação, né? Olá, bom dia. Meu nome é Juliano Salgado, eu respondi esse desafio, né, hoje de apresentar nossa instituição, o Instituto Terra, através desse ângulo, que é o ângulo da filantropia familiar, né? E no nosso caso, nós não financiamos o Instituto Terra, porém eu acho que a nossa participação no Instituto Terra é uma participação que tem muito a ver com nossos valores. Eu acho que é aí que acontece esse fato, né, esse fato familiar, né, nessa instituição. Eu queria começar com um vídeo. Eu acho que esse vídeo fala muito do que onde nós começamos, tanto do lado dos valores quanto do lado da necessária transformação que precisava acontecer nesse lugar. Vou pedir para apagar a luz, por favor.
Então, esse lugar é um Instituto Terra há 25 anos atrás. Essa pessoa andando é o meu avô, né? Então é uma história familiar mesmo. O nome dele também era Sebastião Salgado. Aqui, coitado, ele está abrindo um poço de água onde não tem mais água. E quem reparar, a terra dele é uma terra seca, árida. Ele acabou de plantar capim, não cresceu o capim. É uma catástrofe. E essa terra não é especial, ela é representativa do que a gente encontra hoje ainda no Vale do Rio Doce. Olhem só, esse lugar totalmente desolado, uma catástrofe ambiental, uma catástrofe econômica e social, porque essa terra que já deu sustento, não dá sustento mais para ninguém. No caso dele, ele cortou as árvores todas e vendeu as árvores para financiar os estudos da família, dos 8 filhos, e ele e a minha avó não sabiam ler e escrever, aprenderam sozinho, tanto a contar quanto a ler e escrever. Então é uma história de sucesso, né? Ele acreditava que era uma história de sucesso que se construiu em cima dessa terra. Isso aconteceu há 26 anos atrás. Nesse momento, Sebastião Salgado saiu da cena e entraram Lélia e Sebastião Salgado com uma ideia diferente. Eles falaram de valores, né? O Sebastião e a Lélia foram exilados, moraram fora do Brasil do fim dos anos 60 até hoje, na verdade, né? Mas forçadamente, inicialmente. E quando chegaram, não eram fazendeiros e pensaram numa ideia que ia revolucionar esse lugar. A Lélia, né, essa história familiar conta que a Lélia teve uma ideia, o que a gente vai fazer dessa terra? Sebastião, desespero, vamos plantar algumas árvores no nosso jardim, vamos plantar essas árvores. E como Lélia e Sebastião não fazem nada sem dar, né, continuidade de uma forma muito célere, isso é a fazenda, esse mesmo lugar que a gente viu em 1999, talvez, logo depois que o primeiro plantio aconteceu, e o plantio deu errado, e todas as árvores que foram plantadas nesse lugar morreram. Só que a situação mudou, e alguns anos atrás, em 2003, já tem uma floresta crescida nesse lugar. É um esforço gigantesco, foi um ato ecológico de doação desse território, desses 600 hectares, para uma causa que era talvez um pouco estética, né? Replantar uma floresta no lugar onde tudo parecia morto. Meu avô não entendia por que fazer isso, que era entregar esse lugar que parecia produtivo, mas não era, para uma causa, né? Para plantar uma floresta, o que para ele era uma absurdez totalmente, né? Hoje em dia a gente sabe que não é absurdo, né? Mas há 25 anos parecia totalmente absurdo. E foi um esforço gigantesco de plantar 3 milhões de árvores em 600 hectares, 700 hectares hoje em dia. Esse é nosso viveiro, é um viveiro que hoje em dia tem uma capacidade de 400 mil mudas. Tudo isso foi financiado ao conta-gota, batendo na porta de empresas, de doadores internacionais. Foi muito difícil. Hoje em dia, 90 pessoas trabalham no Instituto Terra. E o que aconteceu é que tudo isso aconteceu em fases. A primeira fase do Instituto é uma fase que vai do início do Instituto, 1998, até mais ou menos 2015, com um projeto que acontece. A gente pode ver aqui alguns números, né? Eu não vou passar os números para vocês, todo mundo pode ler, né? Mas, basicamente, uma floresta é construída lá. Uma escola acontece porque, rapidamente, Sebastião e Lélia se dão conta que, para essa transformação acontecer, no lugar que é cada vez mais seco, ela precisa acontecer também nas propriedades vizinhas. Então, eles começam a dar aulas, a fazer workshops para toda a população que mora, né, em volta da gente. Então, 82 mil pessoas passam no Instituto Terra naquele momento para aprender a lidar com técnicas agrícolas sustentáveis, né? Recuperamos 2 mil hectares. E um dos grandes projetos que acontece na época é um projeto de recuperação de nascentes. E, durante esse período, são recuperadas 2 mil nascentes. O resultado é o resultado desse esforço gigantesco. Eu vou mostrar para vocês agora, na forma que são as espécies que voltaram. Eu acho que o exemplo mais importante do sucesso dessa recuperação ambiental é o fato que hoje vieram filmar no Instituto Terra, uma equipe da BBC, uns 2 anos atrás. Eles usaram aqueles camera traps, né, aquelas câmeras que filmam sozinha quando o animal passa, e descobriram, a gente não sabia, que tem uma família de onça lá. Então isso é um indicador do sucesso ecológico dessa transformação. E aqui, a gente podia passar o outro vídeo, por favor.
Então, aqui a gente tem né, um vídeo de drones, começa na fazenda do vizinho, e quando ele passar do outro lado dessa montanha, a gente vai descobrir o Instituto Terra. E aqui eu queria que todo mundo tenha em mente que absolutamente todas as árvores que a gente vai ver aqui foram plantadas durante esse período. Essa é uma árvore antiga. A gente pode ver que a floresta, nesses momentos, tem 20 anos, ela ainda está crescendo. Mas apesar dessas imagens lindas, acontece um paradoxo em volta de 2015. O Instituto Terra tem um sucesso gigantesco em criar, né, do nada, trazer de volta a vida um lugar que parecia morto, onde nem capim crescia mais. Nós criamos lá uma escola que atende a jovens filhos de agricultores, jovens técnicos rurais, para ensinar a eles técnicas de recuperação em áreas degradadas. Passaram já 200 pessoas lá, todos são empregados, e eles participam ativamente da transformação dessa região toda. Existem alguns projetos de recuperação de nascentes em volta do Instituto, em 2015, mas a ideia do Instituto parece parada, a dinâmica nesse momento, uma dinâmica que precisa ser reinventada. Isso corresponde ao momento que eu voltei para o Instituto, e nesse momento a gente começou a tentar resgatar essa história para entender quais eram os nossos valores. E nossos valores realmente sedimentaram. Esse é o nosso viveiro, que hoje tem uma capacidade de 400 mil mudas, mas está sendo modernizada para passar para 2 milhões de mudas, para entender esse novo momento que nós estamos vivendo agora. E nesse momento, em 2015, a gente começa uma grande reflexão para entender como o Instituto Terra pode responder aos anseios, né, de uma região que está em processo avançado de desertificação, chove cada vez menos. E é o momento que corresponde em 2018, com a eleição do Jair Bolsonaro. E aí o meu papel não é de fazer comentários políticos, mas de notar que o Jair Bolsonaro é alguém que tem a ideia da ecologia exatamente ao oposto do que a gente acredita, né? E alguns membros do nosso conselho votaram para o Jair Bolsonaro, outros não se abstiveram, outros votaram para o Haddad na época, e a gente vive essa grande questão da polarização no Instituto, e para resolver essa questão, nós resgatamos nossos valores de uma forma que deu início a essa outra fase que eu gostaria de apresentar para vocês. Nós nos demos conta que, para fazer uma recuperação ambiental, para um projeto como esse existir, a gente precisou da volta da democracia no Brasil. Antes de 88, ninguém recuperava, essa ciência não existia. Aliás, não se sabia como construir um conjunto complexo de árvore para que ela continue existindo para sempre. Então, a democracia foi um fator essencial para que as pessoas começassem a cumprir as leis e começassem a ter a necessidade de replantar uma floresta, de preservar uma reserva legal, uma APP, e deu início ao Instituto Terra. Então, o Instituto Terra está ancorado na ideia da democracia. Segunda constatação é que essa floresta, ela cresce no meio muito árido. Ela é provavelmente um fato único no Brasil de floresta que cresce, uma floresta tão antiga, tão grande, crescendo no local onde chove cada vez menos. Essa é a passagem, né, em 2000, essas primeiras imagens que a gente viu, até 2012, quando essa área de 600 hectares está recoberta. Então, para fazer crescer essa floresta, são processos técnicos, científicos, complexos, acerto e erro, e o Instituto Terra também está ancorado na ciência. Então, já tinha 2 valores muito importantes, democracia, ciência, e o terceiro valor, que é um valor fundamental para a gente, que faz com que esse projeto do Instituto Terra possa continuar, sair das fronteiras dessa RPPN relativamente reduzida, né? São somente 700 hectares, ou são 700 hectares, mas tem muito mais, né, a necessidade é muito maior, né? A gente se deu conta que a gente precisava trazer uma transformação positiva na vida das pessoas que aceitariam, que entrariam
nesse percurso de transformação da sua forma de produzir para começar a preservar a sua terra, o meio ambiente, a água, etc. Então, a gente deu conta que era muito importante a gente adotar nos nossos valores a transformação social. Então, o Instituto Terra, em algum momento, sedimenta esses 3 valores: democracia, ciência e transformação social. E, com isso, nós conseguimos vencer o paradigma da polarização. Eu acho muito irônico que pessoas que votaram para o Jair Bolsonaro possam se espelhar nesses valores, mas se espelharam, né? Talvez nós estamos trazendo eles de volta, né, para um âmbito, né, mais aberto e mais interessante. E essa segunda fase do projeto, ela se deu baseada nessa ideia da transformação social, em como a gente poderia convencer as pessoas que existiam outras práticas. E a técnica que a gente desenvolveu, que encontramos que é a mais eficiente de todas, no contexto, vou mostrar para vocês agora fotos atuais da nossa região. Então, isso aqui é o mesmo drone que simplesmente virou em outro ângulo e começou a mostrar a paisagem. É uma paisagem desértica, uma catástrofe ambiental. Eu estou acabando já, eu já estou praticamente na conclusão. É uma catástrofe ambiental, né? A gente tem aqui uma outra imagem que mostra isso. Isso daqui é uma curva que mostra que nós perdemos a metade da chuva em 15 anos. Não chove a metade do que chovia antigamente. Tem um deserto começando a 150 quilômetros da gente, em Governador Valadares. Para aqueles que conhecem, a gente está num processo avançado de saelização, de desertificação dessa região. Tem uma urgência enorme e o ponto que nós encontramos para poder iniciar essa transformação social numa escala, que é uma escala necessária de transformação de uma região gigantesca, isso, de novo, né, gigantesca, que é do tamanho do Portugal, que é basicamente o Vale do Rio Doce todo, foi a recuperação de nascentes, trazer a água de volta. A gente tem uma técnica que nós não inventamos, mas que nós sabemos aplicar muito bem, onde nós plantamos 500 árvores em volta de cada nascentes, instalamos pequenos reservatórios de água de chuva, e uma estação de tratamento de águas usadas em cada casa, e a água se concentra no lençol freático, as nascentes voltam a funcionar e essa água é limpa. E isso faz uma diferença muito grande na vida de pequenos produtores rurais. Nossa região é composta de uma grande quantidade de propriedade de 5 a 25 hectares, de pessoas que são pobres. Na nossa região, 5 a 25 hectares mal permite pagar as contas. Então, a gente se deu conta que essa população é uma população extremamente conservadora, que tinha muito medo de mudar suas práticas, porque qualquer mudança podia resultar numa catástrofe. Não conseguir pagar as contas equivale a ir morar na periferia de uma grande cidade, uma vida muito mais dura, muito incerta, né? Então, essa água, ela traz uma transformação, ela tende a aumentar a renda dessas famílias, para as famílias mais pobres, de 30%, para as famílias mais próximas da cidade, bem de vida, de 10%. E nós nos demos conta que, junto com essa água, essa vida que volta também uma transformação ideológica dessa população. Eles começam espontaneamente a se dirigir a modelos, os modelos mais performantes hoje em dia, né, que são os modelos agroflorestais, e espontaneamente se dirigindo nessa direção, porém sem técnica, sem apoio, com sucesso muito fraco. Então, o novo projeto do Instituto Terra, essa nova fase, é baseada numa tentativa de transformar o Vale do Rio Doce, uma região do tamanho do Portugal, através de um primeiro programa que nós tivemos a sorte de assinar agora. Eu estou concluindo, são as minhas últimas palavras. No primeiro programa que nós tivemos a sorte de assinar agora, junto com o KfW, que é um banco de desenvolvimento alemão, um BNDES alemão, e nós vamos agora, nos próximos 5 anos, recuperar 4.000 nascentes, quando em 15 anos nós recuperamos 2.000. Essas 4.000 nascentes, elas vão nos permitir de aumentar muito a população que está prestes a mudar a sua forma de produzir, né? Então, junto com isso, nós começamos agora nós começamos a produzir SAFs. Então, esse ano nós estamos criando 7 projetos de SAFs, são SAFs simplificados. O que é um SAF? O programa, o agroflorestal é um sistema complexo de floresta misturado com produtos agrícolas, e todas as espécies vão permitir
que o conjunto vai crescer de uma forma mais ecológica, sem usar pesticida, e mais protegido contra doenças, né, que podem atacar as plantações. No nosso caso... Juliano. Não, de fato, eu estou acabando aqui, pode confiar. Não. A difícil tarefa de moderar a mesa. São minhas últimas palavras. Mas ninguém me chama para moderar a mesa nenhuma. São minhas últimas palavras. Não sabe controlar o tempo de ninguém. Eu estou concluindo aqui, Inês. Não, peraí. É por isso... Vamos lá. Juca. Querida, é por isso que eu vou concluir agora. Tá? Eu te agradeço pela tua intervenção, é super pertinente. Não, você está certa, está super pertinente. Então, a gente está desenvolvendo um programa simplificado de SAFs. Basicamente, é café sombreado, gado sombreado, que é o que tem na região, para permitir que tenha um apelo para essas técnicas. Nosso objetivo é que as 2.000 famílias que vão ser contempladas nos próximos 5 anos, que pelo menos um quarto dessas famílias convertam suas propriedades para essas técnicas. A gente sabe que isso é um fomento econômico, né, para elas, a renda de todo mundo vai aumentar. Quando a gente instala um SAF numa produção de gado, dobra a renda dessa família. Então, o apelo vai ser muito grande e precisa de uma escala grande para a gente poder convencer a região toda que esse é o modelo mais racional de produzir agricultura numa região degradada como essa. Nosso objetivo, são agora minhas últimas palavras de verdade. Não, mas eu estou... Última frase. Nosso objetivo é, em 10 anos, de conseguir trazer a chuva de volta para essa região. Então, nós estamos num modelo onde nós não estamos tentando mitigar o aquecimento global, nós estamos tentando reverter os efeitos do aquecimento global numa região extremamente degradada. É um projeto muito importante. Se eu não me engano, é o único projeto desse tipo no Brasil que tem um objetivo, numa escala do tamanho de um país europeu, do Portugal, de conseguir transformar uma região. Tem uma dimensão de democracia desse projeto, de cidadania, de formação. Eu não vou me estender aqui, porque de fato são minhas últimas palavras. Não, é porque a gente está aqui, 7 minutos atrasados, então Mas eram 10 minutos, né? Eram 10 minutos, mas foram 17. Então, tá. Vamos passar a palavra para você. Eu agradeço todo mundo pela atenção. Obrigada. Bom, obrigada, Inês. Estou feliz e nervosa de estar aqui. Eu não sou à frente do Galo da Manhã, eu sou uma das fundadoras e sou escritora, escrevo roteiros também, já publiquei livros, romance. Então, enfim, mas eu vou falar e vou tentar não demorar. Eu fiquei pensando qual foi o começo do Galo da Manhã, qual foi o início da ideia de filantropia, e, na verdade, eu me dei conta que eu, como acho que quase todo mundo que está aqui, exerce filantropia a vida inteira, sem se dar conta, né? Isso, acho que a própria Bianca falou da avó. Acho que, no meu caso, e que filantropia sempre tem a ver com política. Não tem, isso é... Sempre. Então, eu comecei a me lembrar, eu participei nos grêmios do ginásio e do colegial, participei da fundação de uma revista de literatura e filosofia, 34 letras, depois de uma editora 34, depois também um trabalho no EJA, Ilha de Veracruz, onde eu ensinei português para jovens e adultos que não tiveram oportunidade de fazer escola. Depois ajudei a organizar a biblioteca no Instituto Acai e dei um curso de roteiro lá, que atende crianças de uma favela ao lado do SEASA. Eu falo essas coisas pequenas e pessoais e restritas, porque eu acho que muita gente faz isso. Então, eu acho só importante dizer que quando a gente começa e forma um instituto, isso tudo, é uma continuidade, quando a gente tem a possibilidade, né, daquilo que a gente vem fazendo, do que eu vinha fazendo e acho que muitos de nós. Mas, então, duas coisas aconteceram. Os meus pais morreram, um em 2015, minha mãe em 2015, meu pai em 2019, e surgiram os movimentos autoritários no Brasil. Eu passei a ter mais dinheiro e senti a urgência de fazer algo contra esses movimentos.
Aí eu participei da organização de uma manifestação em defesa da expressão artística, naquele momento em que começaram a acusar artistas de pedófilos e a dizer que não poderiam ter exposições, que não podia ter pessoa pelada em teatro, enfim, de um ato para lembrar os 50 anos do AI-5. Na campanha eleitoral de 2018, eu colaborei com um grupo que fez o manifesto por uma frente ampla para apoiar o Haddad, e já em 2010, 2014, tinha participado de uma maneira tímida e entusiasmada da campanha da Marina Silva. A partir de 2016, quando eu herdei parte do dinheiro, e mais 2017, eu comecei, então, a apoiar institutos. Eu tenho duas amigas muito queridas, que é a Mariana e a Gisela Morro, que sempre fizeram esse trabalho, tanto elas mesmas como de colaborar, principalmente com trabalhos ligados ao meio ambiente. E eu comecei a colaborar, a apoiar financeiramente a Conectas, que é a defesa do Estado de Direito, Redes da Maré, que é uma associação do Complexo de Favelas da Maré, mais especificamente no caso contra a violência policial e educação. O Fundo Elas, que apoia causas feministas, e Igarapé, também no caso contra a violência policial, e uma organização americana que acabou se mostrando a base da defesa da democracia nos Estados Unidos, que chama Washington Brazil Office. Foi muito importante. Bom, então, eu estou dizendo isso, que eu não acordei um dia e virei uma filantropa, ou que eu resolvi, né? Na verdade, chegou um dia que eu já estou fazendo isso. Só que agora eu tenho mais dinheiro e o Bolsonaro está no poder. Então, eu preciso fazer alguma coisa. Quer dizer, eu posso fazer alguma coisa e sentir uma responsabilidade muito grande de fazer alguma outra coisa. Outros dois fatores mais pessoais me levaram a isso. Eu fiquei doente em 2019 e o prognóstico era uma vida bem mais curta. E agora eu já estou ótima e vou ver até os 100 anos, mas tudo bem, mas ninguém precisa se preocupar, vai. Naquele momento, aliás, na hora em que eu vi que ia ficar bem, que estava tudo bem, eu liguei para minha irmã, falei, pronto, já não vou viver só mais 1 ano, 2 anos, vou viver muito tempo. Ela falou assim, então você pode viver assim, atropelada por um ônibus amanhã, como todo mundo. Então é isso, assim. Mas, enfim. Então, primeira coisa foi essa, e a segunda é que eu sou uma escritora. E a notícia com a notícia da minha doença ficou ainda mais claro para mim o quanto eu precisava escrever, o quanto isso era, o que me dava vida, o que me... E como você fazer filantropia é sério. Quando você tem muito dinheiro, realmente precisa ser organizado. E se eu fosse fazer isso, eu não ia escrever. Então, eu falei, não, vamos tentar organizar isso. E aí, a minha filha Júlia se uniu a mim e a gente tentou organizar as colaborações que eu já fazia e pensar, bom, mas quem mais que a gente vai apoiar? Por que a gente vai apoiar? Quais são as causas? Bom, as causas são milhares aqui no Brasil, mas, primeiro, assim, quais são as causas mais próximas do meu coração? Aquelas que eu sinto que eu vou me envolver e que eu vou tentar... Talvez eu já saiba um pouco a respeito. Mas como fazer, como chegar, como alcançar? Nisso, eu já estava criando, junto com o Rafael Poço, a Gisele Mariana Morro, a Marúcia Waitley e o Tomás Gregório, um instituto que chama IAS, que é Instituto Água e Saneamento. Porque o saneamento, para mim, sempre foi assim, a coisa mais óbvia que precisa ser feito no Brasil, que pode ser feito, que não tem grandes... Tem muito dinheiro, mas não tem... escolas, né, como é que se faz, depois eu entendi que tem muitas escolas, mas, enfim, me parece que é uma coisa mais óbvia. E, assim, a principal coisa que me levou para isso do saneamento foi pessoas na favela morando ao lado de cheiro ruim, pessoas ficando doentes por causa de uma coisa, sabe, uma coisa de uma indignidade tão grande. Então, a Marúcia Waitley é uma especialista nisso, e nós nos unimos e fizemos, e eu conheci o Rafael Poço, e tive a ideia maravilhosa de chamá-lo. E aí começou a se conversar mais a sério, se conversar
Aí o Rafael uniu, daí a Júlia, Mariane, minha filha, a Júlia Dávila, que já estava conosco, eu e o Rafael, e a gente fez uma coisa que hoje em dia, lendo o Guia de Filantropia, e eu vejo que se faz, que é você discutir quais são os seus objetivos, como que você pode alcançá-los, quem é que você quer atingir, quais os critérios para você selecionar. Bom, e daí a gente resolveu criar o Instituto, e aí eu não sei se a gente pode pôr aqui o único slide que eu vou pôr. O que eu aperto? Não precisa. Não precisa? Tá. Só um slide. Eles vão colocar. Já foi. Bom, esse é um poema do João Cabral de Melo Neto, chama Sendo Amanhã, e essa é a inspiração que eu gostaria que o tempo todo, o Galo da Manhã, todo mundo que trabalhasse lá, soubesse que é isso que está nos guiando. Um galo sozinho não tece uma manhã. Ele precisará sempre de outros galos, de um que apanhe esse grito que ele e o lance a outro, de um outro galo, que apanhe o grito que um galo antes e o lance a outro, e de outros galos, e com muitos outros galos se cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que amanhã, desde uma teia tênue, se vá tecendo entre todos os galos, e se encorpando em tela entre todos, se erguendo tenda, onde entrem todos, se entretendendo para todos no todo, amanhã, que plana livre de armação, amanhã, todo de um tecido tão aéreo, que tecido se eleva por si, luz balão. Então, eu acho que esse poema, primeiro tem a ver, a gente resolveu por 3 áreas. Uma das áreas foi a cultura. E a cultura é a preservação da nossa memória, da memória da nossa história, da memória da nossa arte. E a Casa Sueli Carneiro, acho que é um grande exemplo disso, né, de como a cultura é modificadora. E a gente apoia também, por exemplo, o CEDOC da TV Cultura, que está, então, agora está digitalizando, armazenando todo o arquivo da TV Cultura. A gente está apoiando o Quinofórum, que é uma organização que organiza o festival de vídeos e que tem de curtas e que tem oficinas para adolescentes, para jovens nas periferias, de onde já saíram vários nessas também. A cultura, na minha cabeça, é o que dá autonomia intelectual às pessoas. E o que faz uma pessoa não ser um fascista é ter autonomia intelectual. Então, a cultura está muito ligada ao direito, está muito ligada à democracia, que são os outros 2 pontos do nosso instituto, que é a justiça e a democracia. Na democracia, a gente tem apoiado organizações que preparam pessoas que querem se candidatar. Então, o Instituto Aniele Frank, aí no caso especificamente mulheres, depois tem o Vote Nelas. Já foram 10? Ah, tá bom. Bom, então é isso, e depois tem a justiça e tem o meio ambiente, e durante a conversa aqui a gente vê, acho que eu vou falar mais sobre a filantropia familiar mesmo. É isso. Então, agora, Luciano, com você. Também aqui contar o tempo. Eu estou vendo que eu não estou uma boa contadora de tempo aqui, porque eu não vejo, mas eu confio no Luciano, acho que ele vai... Obrigado. Eu não vou quebrar a sua confiança. Primeiro, dizer que bom dia a todos e todas. Apesar da minha pouca idade, eu gostaria de dizer que eu trabalhei com a Sueli Carneiro na campanha Diálogos contra o Racismo, que foi lançada em 2005, 2006, quando eu era pesquisador do IBASE. Bom, hoje eu estou na samambaia.org. Nós estamos fazendo uma transição, era Samambaia Filantropias, vamos nos chamar samambaia.org. A samambaia.org ela tem 3 anos de atuação e ela foi fundada pelo Guilherme César Coelho, que está ali, documentarista, empreendedor social. Eu acho que ele faz trilha, corre,
eu não sei o que o Guilherme não faz. É um cara super ativo, com a mente assim, que está sempre trabalhando, e que bom que essa mente está sempre trabalhando para o bem comum. Como a Bianca acabou de falar, eu vou começar rapidamente a falar umas parcerias que nós temos com grandes centros de estudos, porque a gente acredita que isso é importante, embora não seja nossas duas áreas principais de atuação. Nós temos uma parceria muito importante com a Columbia University. A Columbia ela tem vários centros de estudos pelo mundo. Ela escolheu o Brasil aqui na América do Sul, veio para o Rio de Janeiro, nós somos parceiros da Columbia, do Global Center, Columbia Global Centers. Essa é uma parceria fundamental. A outra parceria muito estratégica para a gente é com a Stanford University, onde aqui nos permitiu, obrigado, Juliana, que nos permitiu trazer para o Brasil a Stanford Social Innovation Review, a única revista, você pode ir passando, por favor, sobre inovação social, no Brasil. Tá, e a gente gostaria que vocês entrassem no site da Stanford Social Innovation Review Brasil para conhecer a revista e para vocês mandarem artigos para a gente. Nós estamos querendo publicar, né, autores brasileiros. E na área cultural, como a Bianca falou, que a gente também acredita que é muito importante, nós temos uma parceria também na Maré, nós apoiamos o Galpão, né, a Bela Maré, nós apoiamos a Cinemateca do MAN, também num processo de digitalização de todo o seu acervo, e apoiamos também o Solados Abacaxis, que é um centro cultural no centro da cidade do Rio de Janeiro, ali na Lapa. Quem aqui de São Paulo for a Lapa um dia curtir, por favor, procure também o Solados Abacaxis, que é um centro cultural que está começando ali no centro do Rio de Janeiro. E apoiamos umas atividades bem específicas, como a Bienal do Livro de Volta Redonda, já apoiamos o Festival de Dança Panorama, que fez 30 anos. Então, a gente está sempre ouvindo as pessoas que chegam para a gente com algumas ideias que nós vimos que, olha, a gente senta, ouve, a gente não pode financiar tudo, mas quando a gente vê que tem uma capacidade de impacto, né, muito grande, que é algo muito importante, a gente acaba nos tornando parceiros. Nós temos duas linhas de trabalho bem definidas no Samambaia. Uma, que foi citada pela Inês, que é a liberdade de expressão e diálogo. O que é essa linha? Essa linha ela tem um grande carro-chefe, que é o Movimento Mobile. Né? O Movimento Mobile é uma plataforma online para os artistas denunciarem censura, como a Bianca acabou de falar. A censura de você querer fazer uma peça e não poder fazer, porque simplesmente entraram pessoas... Esse termo eu vou ter que usar, eu acho que é o mais fácil compreensão. Entraram bolsonaristas dizendo que era ali um atentado ao pudor, aquilo era coisa de pedofilia. Então, muitos casos surgiram a partir de 2018, que estão lá nessa plataforma. As pessoas vão lá e denunciam. Esse é o nosso carro-chefe para trabalhar a liberdade de expressão no Brasil. E o que a gente quer com isso? A gente quer, com isso, criar parâmetros internacionais de defesa da liberdade de expressão. Não só para o Brasil, a gente tem conversado com outras instituições para que os parâmetros que a gente cria aqui sejam parâmetros que possam servir para a defesa da liberdade de expressão, né, ao redor do mundo. A nossa segunda linha de trabalho, e a Inês falou que é a mais espinhosa, sem dúvida alguma, talvez a mais difícil dessa mesa, né, a menos interessante, mas ela é super importante. A gente tem um nome meio complicado para ela, que é Transformação Tributária para o Crescimento Regenerativo, mas a gente faz a coisa ficar bem mais simples. Nessa linha, nós trabalhamos com 3 instituições. O MAD, que é o Centro de Pesquisa em Macroeconomia das Desigualdades, da USP, né, que até recentemente era coordenado pela Laura Carvalho. Nós trabalhamos com o CEM, o Centro de Estudos da Metrópole, coordenado pela professora Marta Aretti, e trabalhamos com o Observatório de Política Fiscal do IBRE, Instituto Brasileiro de Economia, da FGV. E pelo IBRE nós conseguimos fazer esse livro aqui, tá? Desigualdade Tributária e Crescimento Econômico, um livro que está sendo super procurado por economistas do Brasil todo, tanto que nós fizemos só online e nos pediram, Luciano, pelo amor de Deus, vamos imprimir esse livro, que eu quero passar para os meus cursos de economia. Então, a gente tem trabalhado no sentido, e esses 3 que estão com a gente, as 3 instituições, elas têm um papel muito claro.
o MAD e o IBRE, né, o Observatório de Política Fiscal, eles nos dão a base econômica para discutir, né, uma transformação tributária, e a professora Marta Aretti, com seus estudos na área de política, né, nos dá esse arcabouço político, porque não adianta só nós chegarmos com os argumentos econômicos, nós também temos que saber como transitar politicamente uma reforma importante. E o que a gente quer com isso, né, com essa reforma? Que a gente não quer uma reforma tributária, a gente quer uma transformação tributária ampla. A gente quer que sejam mexidos, né? A gente quer mexer no imposto de renda, nos impostos sobre consumo. E a gente sempre fala isso, a gente olha assim para o Guilherme e fala: Guilherme, tem certeza disso? Porque a gente fala de taxação de grandes fortunas, a gente fala de herança, taxar heranças, temos que taxar lucros do capital. Por que a gente fala isso assim e o Guilherme está super empolgado, a gente da Samambaia fica super empolgado? Porque a gente acredita que se o governo consegue arrecadar mais, e essa é a nossa causa, a gente acredita que se o governo arrecada mais, o Brasil consegue ter um crescimento econômico sustentável, e aí sim a gente consegue combater as desigualdades. Parece confuso, parece complexo, mas no fim a nossa causa é essa, é combater as desigualdades. E não adianta tentar combater desigualdades sem recursos. Aí vira só retórica. Se um governo não arrecada mais, ele não tem como gastar mais, é muito simples. Então, a Samambaia, nesses 3 anos, tem se dedicado a isso, né? A liberdade de expressão, porque ela é fundamental para a defesa da democracia. Uma democracia não vai existir sem liberdade de expressão. Então, a gente atua dia e noite para que seja livre o pensar, seja livre o dizer, seja livre o fazer artístico, né? E a gente apoia algumas iniciativas que a Bianca citou ali também, como o Washington Brasil Office, porque a gente acredita, a gente trabalha com Paulo Abraão, porque a gente tem que transformar a liberdade de expressão no Brasil um direito, mas a gente quer que esse direito não seja só do artista brasileiro, a gente quer que seja, né, que possa ser usado, a jurisprudência que nós criarmos aqui possa ser usada no mundo, né? E, claro, a reforma tributária agora ela tem caminhado. Eu posso aqui dizer para vocês que muitas das pessoas que trabalharam com a gente nesse livro, que trabalharam em pesquisas com a gente, hoje, né, estão assessorando de forma direta ou indireta o ministro Fernando Haddad. Então, assim, a gente está muito feliz em ter juntado essas pessoas, que é isso que a gente também tenta fazer na Samambaia. Quando nós não podemos financiar, nós indicamos quem possa, a gente faz essa ponte. Olha, a gente não tem recurso, não é a nossa área, mas eu sei quem tem. Eu acho que isso também é um papel da filantropia, sabe? Construir pontes para que a gente trabalhe junto. E essa é uma característica nossa. A gente nunca entra sozinho num projeto. Não é por conta de recurso, às vezes a gente tem o recurso, mas que a gente acredita que temos que trabalhar em parceria. A parceria é sempre muito mais produtiva, porque eu trabalho em parceria amanhã com o Juliano me apresenta uma outra instituição que pode trabalhar comigo amanhã em outro projeto. Mesma coisa a Bianca, entendeu? Mesma coisa a Inês. Então, a Samambaia tem essas linhas de trabalho muito definidas. Nós gostamos de trabalhar em parceria, nós temos nossas linhas de atuação bem definidas, a liberdade de expressão e a transformação tributária, mas também ouvimos outras pessoas que não chegam com boas ideias. A sociedade ela é muito dinâmica, ela é muito complexa, ela é muito heterogênea, e a gente não pode ficar ali parado e falar: não, isso eu não vou fazer, isso eu não vou ouvir, e perder uma oportunidade de fazer a diferença. O que nós queremos na Samambaia Filantropia é fazer a diferença junto com os nossos amigos, seja com filantropia familiar, seja com a ajuda do governo federal, estadual, municipal, seja com quem for. Nós queremos fazer a diferença. E eu acho que a filantropia familiar tem esse poder, junto com outras ações, junto com outros atores. Ela não substitui em momento algum ações do governo, ela não substitui em momento algum investimento empresarial, ela complementa. E nós tentamos fazer isso com a maior tranquilidade, complementar ações para que a gente possa mudar a sociedade brasileira. Obrigado. Luciano foi assim perfeito, 10 minutos e 10 segundos, assim, maravilhoso. Maravilhoso. Alguém tem melhor controle aqui de tempo do que eu, que fiquei olhando aqui, de repente você se distrai, aí você vai prestar atenção e fala: ixi, gente, tenho que avisar que está no final.
Mas, enfim, não, obrigada por todas as exposições. Eu acho que tem uma coisa muito interessante que eu acho que perpassa as 4 histórias, que, primeiro, as coisas elas vão se tecendo um pouco numa construção coletiva que está muito, como dizer isso, assim, costurada, não sei, enfim, nos valores, no DNA da família, numa coisa que os interesses, os temas, a maneira de fazer, ela tem muito a ver com a maneira como como aquela família se organiza e de verdade a gente vê também a quantidade de temas diferentes que é possível fazer, né? E acho que isso é muito interessante. Eu gostei muito de ouvir a gente abrir essa fala com a fala da Bianca, falando da avó dela. Porque a gente nunca vai pensar que a avó da Bianca, fazendo uma horta comunitária, emprestando gás, dividindo gás, é uma filântropa, né? A gente está acostumado a botar a filantropia num lugar, só no lugar do privilégio. Eu acho que a gente mostra aqui como dá para contribuir com o coletivo, com a dimensão pública, e acho que isso é muito interessante. Eu acho que o que eu vi também aqui tem uma parte que é um senso de responsabilidade. É sério. Se você tem a condição de fazer, então faz da melhor maneira, pensa como é que isso conversa com o entorno. E eu acho que outra coisa que me chamou muita atenção, e aí eu vou fazer uma pergunta para vocês, é a dimensão política da filantropia familiar. Então, em todas as histórias aqui, a gente está falando, o que a gente faz como instituição e como instituição familiar tem um impacto político e é motivado também por uma percepção e por uma leitura política da realidade. Então, eu vou fazer essa pergunta e depois vou abrir aqui para as perguntas de quem está nos ouvindo, então já vão pensando nas suas perguntas. Mas eu queria entender um pouco de vocês, e aí quem se sentir à vontade para responder começa. Como é que vocês veem essa relação, essa responsabilidade ou essa dimensão política no contato com governos ou com partidos políticos? Então, é papel das famílias se embrenhar realmente na política institucional, se posicionar, não se posicionar, em que medida a institucionalidade da estrutura familiar deve ou não estar no campo da política institucional e no relacionamento direto com governos? Só para não incorrer de novo no mesmo erro, gente, acho que 2 minutinhos para a gente ter tempo de ouvir as perguntas da plateia. Bom, eu acho... Está funcionando isso? Eu acho que, na questão dos governos, eu acho que o Galo da Manhã, por exemplo, quem é que vai fazer o trabalho... quem é que vai ajudar a diminuir e acabar, ou enfim, diminuir a desigualdade social? Necessariamente é um trabalho dos governos, não tem outros, não são as organizações que vão fazer. Mas a sociedade civil organizada, que são as organizações que o Galo da Manhã apoia, elas vão pressionar os governos, elas vão fazer com que pessoas negras, mulheres, periféricas sejam eleitas. Elas vão pressionar para ter um atendimento melhor, Então, passa pelos governos. A gente só vai sair dessa quando os governos começarem a agir de maneira decente, mas isso passa pela sociedade civil. Então, vamos dizer, eu acho que não é o caso de ter uma relação direta com o governo, mas ajudando a sociedade civil a se organizar, elas vão fazer a pressão sobre o governo. Quanto à questão política, eu acho que o Instituto ele nunca... ele pode se manifestar de esquerda ou direita, muitos não podem, tem cláusulas que não podem, mas o Galo da Manhã a gente pode e não vamos receber doações que nos impeçam de poder nos manifestar politicamente. Mas eu acho que, no meu caso, e daí eu falo meu individual mesmo, não de família, a minha atividade política é individualmente apoiar candidatos a vereador, a deputado, a presidente, a governador,
que eu acho que correspondem aos valores que eu defendo e que vão ajudar a mudar o Brasil. Isso. Eu trabalhei numa organização, posso falar o nome, não tem problema, a IBASE, e durante muitos anos o George Soros procurava a gente, querendo botar dinheiro lá em 2004, 2005, e a gente reunia toda a organização, diretores, pesquisadores, e o voto era sempre não. Não, era uma coisa... A gente não quer se envolver com esse tipo de financiamento. Eu não posso dizer se era certo ou errado, mas era uma decisão coletiva, porque o IBASE tinha um posicionamento político muito claro. Né? Tem organizações que podem ter, que está no estatuto, né, dela, que vai ter um posicionamento. Nós, enquanto doadores, que estamos procurando parceiros, a gente tenta não se envolver diretamente, né? Mas a gente também não pode afastar totalmente, porque o governo, em algum momento, é parte do problema, mas ele é parte da solução. E o governo é transitório, ele vai sair. Então, né, a gente tem que ter esse cuidado, né, de... Olha, eu não quero me aproximar tanto de você, porque senão parece que eu estou trabalhando institucionalmente com você, mas também não posso, né, jogar tudo que você faz no lixo só porque eu discordo da sua ideologia política. Nós, na Samambaia, queremos o melhor para a sociedade. E, às vezes, pode ser que um governo que a gente não concorde 100% com ele esteja planejando uma ação que a gente vê como ideal naquele momento para a sociedade. Então, a gente dá um apoio pontual ali. Não, a gente pode te ajudar nisso aqui pontualmente, porque vê um benefício para a sociedade. Numa outra ação, a gente já fala, não, aqui não tem nada a ver isso aqui, a gente não vai se meter. Então, é muito da circunstância. Mas o principal é que a gente nunca, né, esteja dentro de um governo, porque isso... O próximo governo pode ser que não seja alinhado e aí você simplesmente quebrou pontes. A Casa Sueli Carneiro compõe, com mais 250 organizações, a Coalizão Negra por Direitos. Então, é desse lugar de grande família, assim, coalizão, que eu vou falar sobre essa relação com governos e política partidária. No ano passado, a coalizão esteve à frente de uma organização, de uma iniciativa chamada Quilombo dos Parlamentos, que apoiou quase 200 candidaturas no país todo, em quase todos os estados, de pessoas filiadas a 11 partidos políticos diferentes. Então, uma iniciativa suprapartidária para eleger pessoas negras ligadas à pauta, à agenda política da Coalizão Negra por Direitos, muito explicitamente. E só puderam ser indicadas para essa iniciativa candidaturas, né, pessoas negras ligadas a organizações que compõem a coalizão. Então, tudo bem recortadinho, e uma série de organizações que compõem a coalizão tinham projetos específicos. Então, o Instituto de Referência Negra Peregum, por exemplo, que tem aqui, acho que Dalva, Mari Belmonte, tinha ali um projeto de fortalecimento de lideranças negras. Perifa Connection, Jefferson estava aqui, também tinha outro. O Instituto Marielle Franco tinha outro. E, nesse combo, tinha esse apoio. A gente fez uma atividade que me parece importante para a maior parte das candidaturas aqui em São Paulo, no 6 de junho, por exemplo. E esse apoio não significa que esses parlamentares estejam... Na verdade, esse apoio significa para nós um compromisso com a agenda política. Tem lá pontos muito bem definidos. Fora isso, uma série de ativistas que compõem a organização foram para o governo. E, para nós, internamente, como coalizão, é um debate super importante de entender que essas pessoas, né, são nossas, próximas, mas agora elas são governo. E se a Sheila Carvalho, que foi muito importante para a coalizão, importante para todas nós, hoje ela é assessora do Flávio Dino, ela vai tomar pancada junto com o Flávio Dino quando os caras vão para Alcântara, que tem lá uma série de comunidades quilombolas e desrespeitam a organização, a norma 169 da OIT, de consulta prévia às comunidades quilombolas para qualquer obra de infraestrutura. Hoje tem duplicação de BR no Maranhão, no meio dos quilombos. Não dá. Então, a maior parte das organizações se posicionou em apoio a este governo que nós elegemos. Nós temos pessoas próximas neste governo, mas nós não somos o governo e vamos atuar em defesa das pessoas.
Bem, no nosso caso, nós somos uma organização ecologista, né, num esforço permanente de estruturação. Então, a gente está, no momento, estruturando uma área de mobilização e de advocacy. As questões, né, ecológicas são muito importantes. Conseguir juntar a transformação social com ecologia, através desse exemplo, desse programa que nós implementamos, começamos a implementar esse ano, eu acho que tem um poder muito grande e nós estamos atualmente construindo isso. É uma organização que não se pronuncia politicamente, apesar que a gente planeja de começar a questionar os candidatos sobre grandes metas, mas é algo que está se construindo no momento. Nós temos no nosso âmbito pessoas que militaram, que participaram de governos, inclusive Isabela Teixeira, que foi ministra da Ecologia, decânia da Dilma, começou com Lula, faz parte do nosso conselho. Então, tem uma âncora, né, num pensamento político, porém, a gente não se posiciona partidariamente. O nosso grande trabalho, além desse trabalho de advocacy e de mobilização, é um trabalho de emancipação cidadã das populações que compõem, né, esse grande conjunto do Vale do Rio Doce. Então, junto com esse projeto que eu descrevi, né, longamente, peço desculpa por isso, a gente está trazendo várias ações que vão permitir uma emancipação intelectual e uma consciência que pessoas que moram a 50, 100 quilômetros umas das outras vivem os mesmos problemas, são vítimas ou vivem dentro de forças que regem suas vidas e são as mesmas forças. Então, a gente acredita muito em dar as armas intelectuais, em permitir que esse tempo que eles ganham, trabalhando menos, ganhando melhor a vida, pode ser um tempo para se pensar melhor, se tornar um melhor cidadão, no sentido de alguém que entende o que está acontecendo, que pode votar melhor, que vai pensar a sua vida de uma forma mais construída. Então, é um movimento, não é um movimento, é um instituto, né? Mas a gente pensa isso como algo dinâmico, de formação de junto com esse crescimento econômico, que vai chegar junto com a transformação ecológica, de também estar transformando as pessoas para que elas se entendam melhor e possam atuar na política de uma forma mais consciente. A gente tem, na nossa região, pessoas, né, pequenos agricultores, pobres. Temos, por exemplo, já estratégia por parte de vários quilombos que estão em Minas, que mandam seus filhos jovens para vir aprender no Instituto Terra todas essas técnicas de recuperação ambiental. Então, isso já é um primeiro trabalho. A gente também trabalha com uma comunidade de Krenak, que fica a 50 quilômetros da gente, nós somos vizinhos, então nós temos várias iniciativas em conjunto, estamos agora tentando apoiar eles, mas o governo mudou tanto, né? A Sônia Guajajara chegou no Ministério, a Joene agora está dirigindo a FUNAI, então eles não precisam da gente, mas a gente se propôs e já começou a ajudar eles a recuperar um espaço que se transformou em parque estadual, que na verdade é um espaço ancestral dos Krenaks. Então a gente tem uma atitude muito ampla de fortalecimento da consciência cidadã e de apoio, né, político em ações pontuais, tentando não entrar no jogo político para nunca ser vítima da polarização. E a gente acredita que a questão ecológica ela pode ser uma entrada de transformação profunda das mentes, sem passar pelas grandes resistências que as pessoas aprendem culturalmente. Quando ouvem certas palavras, já levantam várias ressalvas, e a gente conseguiu trazer uma galera que votou para o Bolsonaro para a transformação social, para a ciência, para a democracia, e a gente consegue fazer uma transformação muito forte quando a gente chega pela ecologia. Então, é um projeto muito completo nesse sentido. 2 minutos foi, né? Obrigada, perfeito. Eu não sei se tem gente... Eu pensei em pegar 3 perguntas, aí eu acho que quem tiver pergunta pode dizer seu nome e talvez dizer se a pergunta é para todo mundo ou se está direcionada para alguém. Tem uma aqui, tem mais? Tem uma lá no fundo. Bom dia a todos. Meu nome é Vanessa de Oliveira Lasque e eu represento o Grupo Poliedro Educação. A minha pergunta é direcionada para a senhora Beatriz. Pegando o tema que nós estamos falando, o alcance e o desafio da filantropia familiar, eu gostaria que a senhora me falasse em que momento os valores da senhora teve esse chamado para virar, sim, o Instituto Galo da Manhã e como que a senhora tem visto o legado, né, que a senhora vai deixar para as próximas gerações. Porque uma vez, né, que a gente
cria um instituto, a gente quer que esse legado seja deixado nas gerações das nossas famílias, com os mesmos valores, né? A senhora demonstra de uma forma muito bonita o que é o seu propósito e como ter esse propósito perpetuado. Legal. Acho que o Leonardo que estava com a mão levantada, a Carla ali, talvez. Não. Então vai lá. Bom dia, obrigado pelas apresentações. Eu sou Leonardo Letelier, CEO e fundador da Cital e Finanças do Bem. Minha pergunta é para o Luciano. A gente acabou de soltar uma pesquisa feita pela FIP falando da contribuição econômica do terceiro setor, 4,27% do PIB, 6 milhões de ocupações, ou seja, somos economicamente relevantes. Eu queria entender se na estratégia da Samambaia.org de regeneração tributária, vamos chamar assim, se vocês pensam, tem uma vertical para a gente ter uma tributação mais sensata do terceiro setor, que não é o que acontece hoje. Obrigado. Então, acho que tem mais alguém ali? Bom dia a todos e todas. Eu me chamo Daniela, eu venho lá de Altamira, no Pará. Primeira vez aqui no Congresso. Eu sou bolsista, consegui vir porque eu sou bolsista. E assim, para quem vem, para chegar aqui já é um desafio muito grande, né? Para estar nessa estrutura, para sair de Altamira, é um custo enorme, né? Sair da Amazônia, ir para a Amazônia é um custo enorme. E aí eu fico pensando, enfim, é uma reflexão, né? Gente, como é que a gente pode fortalecer as nossas lutas nos territórios, a gente que coloca o nosso corpo à frente de grandes empreendimentos que violam direitos humanos, a exemplo de Belo Monte, a exemplo de mineradoras. Como é que a gente acessa? Porque é uma coisa muito limitada, né? Como é que a gente fortalece a luta de meninas, de mulheres, de jovens que desde criança, como eu, estão na luta, né, por uma implementação de política pública, mas só que os recursos que chegam lá são muito pouco, e quando chegam. E a gente faz filantropia, alguém falou aí, e a gente nem sabe, né? No dia a dia a gente vai fazendo, a gente só não tem o recurso suficiente para fazer, para fortalecer aquilo que a gente faz. Aí eu gostaria de saber como é que esse desafio, né, de chegar a territórios que tem dificuldade de acessar isso, né? Eu vi a dona Beatriz falando sobre a questão da água. É um absurdo. A gente mora lá, tem o rio Xingu, o rio maravilhoso que foi barrado, e Altamira, hoje, as famílias não têm acesso a saneamento básico, falta água, né? Aí tem a questão aí do governo, que tem uma dívida com Altamira, que construiu Belo Monte. É uma coisa que a gente precisa falar, né? Quem está próximo do governo. Belo Monte tem o governo federal, né? Na época construiu Belo Monte, tem uma dívida com aquela população. Eu acho que é importante a gente, quem está perto do governo, de dizer, porque tem que ter uma reparação lá no nosso território. Então, satisfação, desculpa, é a minha primeira vez nesse evento, estou entendendo, e obrigada. Eu vou pegar uma última pergunta, e acho que tinha umas mãos levantadas ali antes de você, ali no fundo, que eu não sei quem estava. Eu vi que tinha umas mãos levantadas ali, e tem aqui... Eu vou pegar uma última pergunta. É só para pedir para o Luciano mostrar o livro de novo que ele mostrou da reforma tributária. Ótimo. Só isso. Para falar a verdade, eu não estava vendo assim. Eu vi que tinha umas mãos levantadas, porque eu acho que não vai dar tempo. Acho que dá tempo da gente pegar mais uma pergunta e aí responder o que der. Então, tem a pergunta da Tati, tem a sua, é isso? São só vocês dois. Então, façam suas perguntas de maneira breve e aí a mesa responde o que for possível no tempo aqui. Então, vamos lá. Oi, obrigada. Eu sou a Tatiana Piva. Trabalho aí na área social há bastante tempo, bastante com famílias empresárias, e nesse desafio da gente trazer mais consciência. Alguém falou consciência cidadã para os pequenos produtores. Como é que a gente... acho que a minha provocação, como é que a gente aumenta a presença dessas
dos filântropos nesses nossos encontros e para a gente ter mais bias e mais consciência social também, da importância de trabalhar com as elites para a gente ampliar esse trabalho do investimento social familiar. Bom dia, eu sou Jefferson, sou do Perifa Connection, também sou da Coalizão. A minha pergunta, Coalizão Negra por Direitos, né, tem várias. A minha pergunta é principalmente para a Bia e para o Luciano, que tem a ver, eu acho que essa conversa sobre filantropia, né, familiar, eu acho que dentro do contexto geral das fundações e institutos que doam, são das que mais têm autonomia, né, para tanto escolher criar os próprios processos e definir os critérios, enfim, tudo mais, quanto para desburocratizar, que é uma demanda que vem sendo trazida, por exemplo, muito pela iniciativa PIPA e tal, porque às vezes são coletivos muito pequenos, e aí você quer que tenha toda uma auditoria, um setor administrativo para fazer coisas básicas. E a pesquisa da iniciativa PIPA, que hoje eles publicaram um artigo na coluna do Perifa Connection na Folha, mostra que 31% das organizações de periferia vivem com menos de R$5.000 por ano. E que a maioria dessas organizações, não vou falar as porcentagens, as pessoas têm mais de um emprego, então as pessoas que conduzem, quando não são voluntárias, que também são a maioria, e essas pessoas que estão à frente são mulheres negras, né? Quando você olha para quem faz trabalho social nas periferias. E aí eu queria perguntar para vocês, como são organizações novas, né, que surgiram nos últimos anos, primeiro, como que a pandemia, principalmente no caso da Bia e do Galo da Manhã, como que a pandemia contribuiu, né, forçou uma flexibilização em algumas questões, então, para as ações humanitárias, e o que vocês pensam em fazer para mudar um pouco desse quadro, né, tipo assim, 31% das organizações viverem com menos de R$5.000 por ano. Obrigada. Então, vou começar aqui pela Bia e pelo Luciano, e aí depois, enfim, já vão para os seus... Se tiver alguma coisa para falar, já mensagem final já vai, que a gente está no meio da conversa. Tá, eu vou responder e já vai ser a mensagem final, né? Então, pronto. O que levou, eu mais ou menos contei, o que me levou, a minha família, os valores da família, pai, mãe, irmãos, são os mesmos, que eu acho que são os mesmos de todo mundo que está aqui, querer o bem de todos. Sempre foi uma família que leu muito, que acreditou muito na cultura como elemento de transformação, educação e muito trabalho. E também a questão de ser brasileiro, sem ser nacionalista besta, e muito menos patriota, sempre foi uma identidade, sabe? Que nem eu sou mulher, eu tenho 61 anos, eu sou brasileira, uma coisa assim que está... Então, acho que isso leva cada um da minha família a exercer filantropia de uma maneira diferente. A gente não tem uma coisa que é uma só. E o legado, eu tenho uma opinião meio diferente. Assim, eu acho que cada um deve fazer o que quiser. Então, se os meus filhos quiserem perpetuar o Galo da Manhã, que bom, nós dividimos os valores. Se eles não quiserem, alguma outra pessoa vai levar à frente isso. Então, eu acho que, sabe, quem está à frente de uma instituição não pode ser uma obrigação, não pode ser precisa ser por opção mesmo. A defesa do território em Altamira, a gente apoia o Sumaúma, que é o jornal que a Eliane Brum, né, começou a fazer, junto com outros colegas que fizeram do El País, e eu acho que é uma pena, o Galo da Manhã não consegue ainda realmente estar apoiando movimentos fora do eixo Rio-São Paulo, às vezes em Pernambuco, às vezes na Bahia, mas é uma coisa realmente que a gente precisa saber como chegar até esses lugares, mas talvez vocês também saber como chegar a gente, né? Tem o site, batalhar, ligar, passar e-mail, encher, assim, eu acho que enfim, é uma preocupação muito grande. Apoiar o Sumaúma é uma alegria, porque eu acho que só reclamando, pressionando de forma como a coalizão faz, agressiva mesmo, é que a gente vai mudar. No bom sentido. Aumentar. Eu tenho um problema com filantropos e filântropos, porque no dicionário não tem acento, então eu falo filantropos, que seria normal de falar, mas eu sei que muitas pessoas falam filântropos, então só quero falar que eu não estou falando, ninguém está falando errado, então é só isso.
como aumentar o número de filantropos, e aí eu vou unir um pouco com a sua questão. A pandemia mudou muito a cabeça das pessoas. As pessoas podiam morrer sendo ricos ou pobres. Acho que isso deu um sentimento muito único no Brasil, de solidariedade, de sermos todos irmãos. Uma coisa que não acontece fora da pandemia, não é assim que se vê, que as pessoas se veem. Então, eu acho que, sabe, se a gente pudesse aproveitar o que aconteceu para mobilizar mais os empresários, eu acho que seria muito bom, mas eu tenho a impressão que foi jogada a semente, sabe? Que foi jogada essa semente de... E também que o Brasil não vai dar certo para ninguém se continuar assim. Isso eu acho também, eu tenho ouvido cada vez mais entre pessoas ricas essa constatação óbvia. Sobre agilidade e desburocratizar, o Galo da Manhã surgiu na pandemia. A gente não pôde cuidar de justiça, de democracia, de cultura, de meio ambiente, porque a gente estava fazendo... E o que aconteceu? A minha família doou dinheiro para grandes organizações que estavam ajudando. E o Galo da Manhã foi para as pequenas, para as lideranças das favelas, às vezes que se formaram naquele momento para aquele fim. E foi, assim, muito bom. Então, assim, foi uma coisa que a gente leva para dentro do Galo da Manhã, da desburocratização. E é isso, não tem nota fiscal, não tem recibo, tem a conversar, escrever, dizer o que mudou, por que quer, por que não quer dizer que a gente aprove tudo, mas a relação a gente tenta que seja mais desburocratizada possível. E muito obrigada. Obrigada, Bia. Luciano. Primeiro eu vou tentar responder, mas não respondendo é o meu amigo lá, infelizmente. Eu não sei te dizer se temos estudos voltados para a tributação no terceiro setor. Não sei te dizer mesmo, mas o que eu sei te dizer é que eu estou há 20 anos no setor e eu vejo uma complicação na hora de prestação de contas, que é muito grande, na hora de você arrecadar recursos. Então, eu acho que uma simplificação viria bem. E eu até falando sobre como aumentar, né, o investimento familiar. Eu acho que uma simplificação viria bem, o que não quer dizer, pelo amor de Deus, um vale tudo. Não é isso. Simplificar pode ajudar a aumentar o investimento familiar. Simplificar. Tá? E aí, respondendo sobre o aumento do investimento familiar, eu acho que uma aproximação entre o doador e seus projetos também pode aumentar, porque você ganha confiança, você vê o que você está fazendo, tá bom? O tipo de informação, porque é o tipo de informação que você não vai achar no Google. Sabe assim, eu quero investir. O Rodrigo está aqui, o Rodrigo pensa, eu quero investir mais, em que eu invisto? Ele não vai entrar no Google e vai achar, tem que ter um olho no olho, tem que ter uma conversa. Então, essa aproximação pode fazer com que se aumente o investimento familiar, se você conhece pessoalmente o projeto, e acho que isso ajuda. E eu estava cheio de citação sua, Rodrigo, mas você aqui, tá me deixando inibido, cara, tá me deixando inibido. Mas falar assim, que o aumento do investimento familiar também passa pelo que você falou ontem, é uma decisão pessoal. É uma decisão pessoal. A pessoa que tem o dinheiro, ela decide. E o legal é que é uma pessoa, não é uma empresa, é pessoal, não é empresarial. Essa é uma diferença muito grande. Respondendo a minha amiga lá de Altamira, e acho que o meu amigo aqui também do Perifa, eu tive 20 anos do lado de lá da mesa, vou chamar assim. Né? Eu era o cara que batia lá na porta com o projeto. Né? E, durante muito tempo, eu entreguei relatórios de final de ano de 100 páginas para a Oxfam, para a Fundação Ford, sabe? Para a ActionAid. Eram 100 páginas todo final do ano. Você perdia o mês de dezembro fazendo relatórios. Agora que eu estou do lado de cá, eu não faço isso, não. Mil desculpas. Porque eu, Samambaia, eu acompanho os projetos de perto. Eu vivo na Favela da Maré, lá no Galpão. Eu estou na Cinemateca do MAN. Eu estou no Solar dos Abacaxis. A nossa editora está ali, a Carolina. Eu cheguei terça-feira à tarde para conversar com ela, aqui em São Paulo. Carolina, o que está acontecendo? Então, essa proximidade faz com que eu saiba o que eles podem me entregar. Eu não vou cobrar um relatório de 100 páginas ao pessoal do Galpão Bela Maré. Vem cá, o que você pode me entregar? Então, vai ser uma performance aberta para a comunidade? Esse é o resultado do seu projeto? Vai ser uma performance aberta para a comunidade. Então, eu estando lá, eu sei perfeitamente o que aquele projeto pode me entregar. E eu não quero um relatório de 100 páginas para deixar guardado. Eu acho que também a pandemia ela pode ter ajudado nisso, como a gente
começou a frequentar muito mais o mundo online, eu penso lives, cara, então você vai fazer uma live com... a gente vai agora financiar uns bolsistas, aí o cara não botou nada para mim como produto. Eu falei, pô, nada também, pelo amor de Deus. Vamos fazer o seguinte, a gente pegar esses bolsistas no final do curso, eles vão fazer um seminário para apresentar o que eles aprenderam durante o curso. Tá vendo? Não tem um relatório, mas você vai passar para outras pessoas que você aprendeu com eu te ajudando nos estudos. Então, isso é legal, não tem uma coisa muito rígida. Tá? E todas as publicações do MAD, o livro também, estão no nosso site, samambaia.org. E só para pegar o gancho que ela falou aqui agora, sobre o que pode ter ajudado a Covid, a Marta Aretti fez um estudo sobre isso, de como a Covid mudou as preferências sobre impostos, né, e redistribuição de renda. Está lá no nosso site, samambaia.org. Acessem. Obrigada. Gente, aqui a gente está super atrasado. Eu vou dar meio minuto para a Bianca, meio minuto para o Juliano, para vocês, enfim, encerrarem aqui a conversa. E queria agradecer demais a mesa toda pelas participações, pelas contribuições e quem está aqui na plateia. Muito legal. Super obrigada. Então, em meio minuto, eu queria recomendar que vocês conheçam uma iniciativa que chama Fundo Feminista Negra. Eu não vou poder explicar, mas é uma organização norte-americana e eu estou no comitê de avaliação de projeto. E lá é nada como produto. É apoio baseado na confiança. Então, você conhece, obviamente, uma chamada pública, recebe os projetos, tem 2 linhas de financiamento diferentes. Um é um fundo de sustentabilidade, que as organizações recebem por 8 anos consecutivos. Uau! Então, vejam! Vale muito a pena. De cabeça para contar? blackfeministfund.org, se eu não me engano, mas tem em língua portuguesa. Fundo Feminista Negra, tem tudo lá. E processos registrados, transparência, assim, ó, sonho que no Brasil a filantropia possa dar uma olhadinha. Porque aí eu não preciso conhecer a pessoa, né? Então, essa coisa do, é meu amigo, e aí eu convido o meu amigo, que estudou na mesma escola que eu, para ser o filantropo. Eu sou filantropo, mas meu amigo que estudou comigo, ele acha que é ele. E que ele domina o dinheiro que é meu. E aí é uma confusão isso aqui. Então, vai ser muito bom se a gente puder não precisar conhecer as pessoas, né? Mas conhecer as iniciativas, ter maior transparência. Para a Daniela de Altamira, não precisar viver essa angústia. E para você, Daniela, o que eu digo é, vamos conversar depois, vamos lá ver a coalizão, olha a sua organização, porque sem essa nossa auto-organização, o diálogo fica ainda mais difícil. E muito obrigada a todo mundo. E eu queria fazer um convite. Nós estamos agora construindo a nossa proposta cultural de educação. A gente tem muito para oferecer à nossa população nesse quesito, né, de formação, de emancipação política. Porém, a gente não sabe fazer tudo. Por exemplo, nós estamos conversando agora com a Fundação Vladimir Herzog, que vai vir fazer formação de professores sobre a questão de democracia, né? E eu queria convidar quem está aqui na sala, que tem propostas, né, de todo o âmbito social, político, para vir conversar com a gente, ou agora diretamente, ou através do nosso site, institutoterra.org, né? Para a gente ter uma proposta a mais rica possível e que realmente tenha uma chance de fazer uma formação, de ter um projeto que vai fazer uma diferença, construir uma geração de cidadãos novos. Obrigada, gente.